Olá pessoal, no vídeo dessa semana eu vou contar para vocês um pouco sobre o que as eleições federais que vão acontecer esse ano de 2019 podem afetar os processos de imigração canadense. Em outubro de 2019, nós vamos ter eleições federais no Canadá. Isso significa que nós vamos escolher novos representantes dos distritos eleitorais para nos representar no parlamento. E o líder do partido que tiver o maior número de representantes pode ser aí o nosso novo primeiro-ministro. É importante nós lembrarmos que as eleições federais podem trazer mudanças nos processos de imigração. Nós temos no Canadá 3 grandes partidos. Um deles é o Partido Liberal, que é o partido que está no governo no momento. Nós temos também o Partido Conservador, que é o partido que estava no governo anterior. E nós temos também o NDP, que é o New Democratic Party. Todos esses partidos, assim como os partidos menores, têm interesse nos processos de imigração. Porém, o que acontece é que eles têm abordagens diferentes e aí é que a gente pode ver mudanças acontecendo a partir do momento que a gente tiver um novo governo. Nós devemos considerar que nos últimos anos, com o governo liberal, nós vimos algumas mudanças importantes acontecerem nos processos de imigração. Um deles é a abordagem que o governo liberal tem feito para atrair imigrantes para o país. Diferentemente de muitos países europeus e os Estados Unidos, por exemplo, o Canadá continua de portas abertas para receber imigrantes. Algumas dessas mudanças que aconteceram durante o governo liberal foram, por exemplo, as mudanças no planejamento. Então, nesse planejamento que antigamente acontecia anualmente, nós vimos acontecer no governo liberal para os próximos 3 anos. Conforme nós já comunicamos com vocês há algum tempo atrás, o governo liberal fez um plano para 3 anos e o que mostra que até 2021 tem a possibilidade de receber 1 milhão de imigrantes no país. Outra mudança que nós vimos acontecer também durante o governo liberal é o processo de cidadania canadense. Hoje, a partir do momento que você mora no Canadá como residente permanente por 3 anos, você já pode aplicar para a cidadania canadense. E, de acordo com a nova legislação que passou a valer desde outubro de 2017, você também pode considerar o tempo que você está aqui como residente temporário como metade do tempo. Ou seja, se você ficou aqui há 2 anos, você vai ter um crédito aí de 1 ano. Outra mudança que nós vimos acontecer durante o governo liberal foi com relação à inadmissibilidade médica por demanda excessiva dos serviços de saúde. Então, antigamente nós tínhamos aí um limite de pouco mais de 6 mil dólares canadenses por ano. Esse valor agora subiu para 19 mil dólares canadenses por ano. Então isso significa que muitas pessoas que antigamente não tinham a possibilidade de fazer o processo de imigração porque eram inadmissíveis por parte médica, pela questão da demanda excessiva do sistema de saúde, agora passaram a ter a oportunidade de aplicar para os processos de imigração. Nós devemos considerar que houve algumas mudanças interessantes também no processo do Express Entry. Durante esses anos, nós tivemos a redução da pontuação para aquelas pessoas que têm oferta de trabalho, que antigamente era de 600 pontos e agora é de 50 ou 200 pontos. E nós também tivemos o adicional da pontuação para aquelas pessoas que têm irmãos ou irmãs morando no Canadá. Então tem aqueles 15 pontos adicionais por ter siblings no país, e também aquela mudança com relação à proficiência nas 2 línguas, né? Desde 2017, aquelas pessoas que têm a proficiência no inglês e francês podem receber pontos adicionais e isso pode ajudar muito a aumentar aquela pontuação no Express Entry. O Express Entry tem funcionado aí de uma certa forma muito bem. Ele tem selecionado, né, pessoas aí com uma boa proficiência de língua, bom nível educacional, experiência de trabalho também, preferencialmente os mais jovens, né? A idade é um fator importante nesse processo do Express Entry. E o que a gente pode mencionar é que houve um aumento considerável no número de invitations to apply, ou seja, do número de convites nesses últimos anos. Só para vocês compararem, no ano de 2016 nós tivemos 33 mil invitations to apply, 33 mil convites para as pessoas aplicarem para residência permanente através do Express Entry. Esse número em 2017 subiu para 86 mil.
e em 2018 nós chegamos aí a mais de 89 mil. Então houve um aumento aí gradativo do número de invitations to apply durante esses últimos anos. Nós sabemos que o Express Entry ainda tem algumas deficiências. Por exemplo, aquelas pessoas que, apesar de ter um bom nível educacional, de repente a proficiência nas duas línguas, ter uma baita experiência de trabalho, de repente não vão receber uma boa pontuação final por causa da idade. O governo liberal tem facilitado os processos de imigração e também, né, de uma certa forma, os processos da área aí de família. Nós tivemos aí uma redução do tempo de processamento, por exemplo, do spouse sponsorship, que era 2 anos ou mais dentro do Canadá. Isso caiu aí para 1 ano, então todos os lugares, seja dentro do Canadá hoje, ou seja fora do Canadá, o tempo de processamento é o mesmo, né, 12 meses. Porém, nós sabemos que existem algumas coisas que precisam ser fixadas e pode ser nisso que os outros partidos vão poder trabalhar aí nos próximos anos se houver uma mudança no governo também. O que acontece é que os partidos ainda não liberaram um plano específico para a imigração. A gente deve ver isso acontecer nos próximos meses. Só que a gente nunca sabe exatamente o que pode acontecer. Nós vimos aí, por exemplo, uma mudança de governo nos Estados Unidos e uma reviravolta, né, no sistema de imigração. O recado que eu deixo para vocês é, se vocês têm a possibilidade de aplicar para o processo de imigração hoje, não deixe essa oportunidade passar. Por quê? O governo liberal tem criado essa oportunidade, nós não sabemos até quando isso deve durar, então aproveite essa oportunidade. Se você já qualifica para o Express Entry e tem a possibilidade de qualificar nos próximos meses, comece a trabalhar no seu perfil. A gente está aqui para poder ajudá-lo nesse processo e tentar facilitar e fazer o seu processo o quanto antes possível. É bom lembrarmos que o Canadá continua aberto aí para receber imigrantes. O governo liberal hoje realmente tem facilitado os processos de imigração, a gente tem eleições, então isso pode impactar um pouco aí como, né, a política de imigração vai ser adotada nos próximos anos. Se você já qualifica, conforme eu mencionei, tente fazer o seu processo quanto antes, porque a gente nunca sabe exatamente o que pode acontecer. Então é isso. Se vocês gostaram do vídeo, dá um like, compartilhem com os amigos, incentive os amigos a fazerem um processo o quanto antes também. E se vocês quiserem marcar uma consulta com a gente, vou deixar o link logo aqui embaixo, você pode fazer o agendamento todo online. Um abraço e até mais!